Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Mousecake. Conheça o Pinot by Mousecake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e aqui eu quero dizer que o professor Dr. José Aparecido da Silva é o grande responsável da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, é o grande responsável por essa entrevista, já que a sugestão e até a insistência dele para que fizéssemos essa pauta foi fundamental. E aí eu conto com a enorme gentileza da professora Marisa Midori, da USP, a quem prontamente atendeu o convite, ela que é formada pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP São Paulo, a quem eu quero dizer que, professora, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão, está completando 60 anos, completou agora em abril 60 anos. Então, é uma honra, inclusive em nome da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, recebê-la. Bom, boa tarde. A honra é toda minha. Também gostaria de agradecer ao meu colega da Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto por ter indicado o meu nome, quer dizer, ter sido nosso padrinho, não é? Isso. Esse nosso primeiro encontro aqui. E parabenizar a minha faculdade irmã em Ribeirão Preto, visto que estamos todos aqui numa mesma universidade, né? Nossa querida Universidade de São Paulo. Mas eu vou me limitar a não chamar de doutora, porque além de mestrada, doutorada, ela é livre docente, ela é com tese publicada em livro, enfim. Se eu for falar da importância dessa mulher aqui, a gente vai ficar aqui o programa inteiro e a vontade é falar de censura de livros. Bom, houve recentemente um manifesto internacional, a gente pode abordar o Brasil, professora, mas houve um manifesto internacional que repudia a censura a livros, porque é um problema, basicamente, mundial que está acontecendo isso. Sim, é um problema mundial. E, veja só, nem combinamos a nossa conversa, mas a primeira anotação que eu fiz foi justamente essa, não é? Porque, é claro, é um caso brasileiro e nós nos preocupamos bastante com isso, mas, como você disse, é um fenômeno internacional. Então, outro dia desse, conversava com um colega da Faculdade de Filosofia, do curso de russo, e ele dizia, não é, que na Rússia do Putin, essa prática, não é, agora de classificar os livros, de criar uma classificação dos livros, ela é corrente. Nós vimos, foi publicado ano passado, né, foi exibido ano passado, melhor dizendo, um documentário norte-americano, é um curta norte-americano, chamado O ABC da Proibição de Livros, e ele mostra, assim, números bastante contundentes, não é? No sentido de que realmente a censura hoje é um ponto de preocupação do mundo de forma geral, porque, segundo esse documentário, eu cito os números, foram catalogados 2.000 títulos nas categorias restritos, questionados ou proibidos. E essa catalogação aconteceu em vários estados norte-americanos, 37 estados, nos 37 estados norte-americanos. Entre os livros catalogados, não é? Ou seja, restritos, questionados ou proibidos, nós temos A Vida de Rosa Parks, Maus, O Caçador de Pipas, O Hobbit e O Diário de Anne Frank, entre tantos outros, não é? Na Europa, existem manifestações bastante radicais também em relação a alguns títulos. Quer dizer, essas manifestações que vemos no Brasil, elas fazem parte de, podemos dizer, de uma grande corrente, não é? De
de pessoas que realmente estão agindo de maneira autoritária às pessoas ou instituições, mas é uma corrente que prega pela censura aos livros, o que é realmente perigoso e é um assunto delicado e emergente nos dias de hoje. Eu até acrescentaria as pessoas que agem de maneira personalista, né? Na realidade, eu penso que essas pessoas pensam de uma forma e fazem que todos pensem da forma como ela quer. É um personalismo, uma ditadura, vamos dizer assim, né? Eu penso dessa maneira. Mas nós falamos em censura, professora. A censura, como faço parte da imprensa, né, hoje, nós estamos em perigo. Nós estamos em perigo. Né? Eu posso dizer que depois que o Supremo Tribunal Federal aprova uma lei em que a fonte, segundo a Constituição, ela é sigilosa e não é necessário revelar. E aí o Supremo Tribunal, apesar de estar na Constituição, ele diz, depende. Aí quer dizer, o que está na Constituição não vale. Depende. Aí eu já fico preocupado, já está muito duro pensar em termos de censura. Então, o debate é complexo, mas você tocou num ponto essencial. Existe, tradicionalmente, na história do Brasil, eu acho que o grande historiador Sérgio Buarque de Holanda demonstrou isso bem, ele falava das questões patrimoniais, mas acho que nós podemos estender isso para outras manifestações, não é? Mas existe um comportamento no sentido de se confundir aquilo que é o interesse público e o interesse privado. Do ponto de vista material, a própria corrupção, não é, que existe no poder público, na esfera pública, ela pode ser entendida assim como essa confusão, aquilo que me pertence, que é o interesse meu, e aquilo que é o interesse público, não é? Não existe essa fronteira, essa fronteira ela não existe, ela não está clara. E hoje, nos comportamentos, não é, de pessoas públicas que gravam vídeos nas redes sociais, banindo alguns livros. Eu fiquei muito chocada quando uma prefeita de uma cidade de Santa Catarina, ela joga os livros no lixo, não é? São livros que estão na biblioteca pública da cidade que ela governa, não é? E ela diz, esses livros não entram no meu município. Isso é uma violência contra a própria instituição pública, a prefeitura, não é, que é um órgão que deve zelar pelo interesse público, e ela, como uma figura pública, ela age a partir de interesses pessoais. Então, isso mostra bem essa incompreensão do que é o papel da figura pública, do gestor, do leitor, do bibliotecário, do professor de uma escola pública, enfim. Ele deve saber distinguir aquilo que é o interesse pessoal, aquilo que nós podemos chamar de suas crenças, sua cultura, sua formação, daquilo que é o interesse público, que é a educação, que é a formação do pequeno leitor, que é o sentido, que é a educação, expor o sentido da democracia nos pequenos gestos, nos gestos cotidianos, não é? É o exercício da cidadania. Então, são valores públicos importantíssimos que nós aprendemos desde a idade escolar, quando somos pequenos, e esses gestores e esses professores, quando eles praticam, não é, esses atos de intolerância, eles se esquecem dos seus papéis, eles confundem as instâncias, não é? Mas isso, se você me permitir, antes de eu passar a palavra para você, eu acho que faz parte de uma estrutura que ficou muito clara e que tem se tornado também muito clara no mundo, que é de governos autoritários. Então, nós temos visto, né, uma vitória, não é, em vários países de partidos de extrema-direita, quer dizer, a própria França, o bastião da liberdade, igualdade, fraternidade, vive, não é, esse medo hoje. Então, a leitura que eu faço é a seguinte, em governos autoritários ou estados que passaram por governos autoritários, as estruturas autoritárias, elas sobrevivem, e elas vão minando
a própria vida cotidiana. Então, nós não podemos pensar que as questões do Estado, elas ficam num patamar mais alto da esfera política e da esfera do Estado, digamos assim. Mas, na verdade, elas se reproduzem nas relações familiares, onde vemos uma intolerância enorme hoje, é impossível discutir política no seio da família, as pessoas estão se dividindo, fazendo guerra. Brigando. Demais, não é? Nós vemos isso nessa cultura do cancelamento, jovens, não é, que são totalmente intolerantes. Eu sou professora, eu vejo isso, não é? Essa cultura do cancelamento, ela está dentro da sala de aula. Quer dizer, quando você fala um nome, como eu sou historiadora do livro, eu digo, eu quero dar uma aula sobre Monteiro Lobato, os alunos, eles já ficam reticentes. Professora, Monteiro Lobato, não quero saber de Monteiro Lobato. Da mesma forma que você cancela um colega, que você cancela um familiar, você passa também a cancelar tudo aquilo que você considera, tudo aquilo que incomoda, porque você viu que incomoda, ouviu. Quer dizer, existe aí um ciclo vicioso, não é? Que parte dessa estrutura autoritária e que mina as nossas vidas, que atinge as nossas vidas nas esferas as mais cotidianas, não é? Que são as nossas relações com os próximos, com alunos, com familiares, com o vizinho. E a relação com os livros, ela, na minha opinião, ela é uma prova eloquente, não é? Dessa intolerância que está em todas as partes. A senhora falou dos partidos de direita, e eu vou falar também do comunismo, que mais censura que o comunismo, que tende ao outro lado, vamos dizer assim, ao lado da esquerda. Quer dizer, o comunismo, ele não só censura livros, como... bom, enfim, para o comunismo, para o extremista, seja ele de direita ou de esquerda, a melhor solução é a pessoa pensar da forma como essa pessoa que está mandando quer. Não, você não tem direito de pensar, de escolher, de agir, de sentir, se não for da maneira como está sendo orientada. Ou seja, uma orientação, vamos dizer assim, não só dogmática, mas ela praticamente é robótica. Ela quer te tornar um robô em cima dessas coisas. Não, a história do século XX, ela mostrou que esses extremismos que atingiram a igreja, não é? Veja, o famoso Index Librorum Prohibitorum Index, ele existiu até meados dos anos 60, de 1960, então, ele subsistiu durante 4 séculos, não é? Eu consultei um volume dos anos 40, e ele é interessantíssimo, né? Porque estavam indexados autores como Balzac, André Gide, que são clássicos da literatura francesa, para citar um exemplo, não é? Nós sabemos da censura aos livros do regime stalinista, não é? A censura a jornalistas. Há pouco tempo eu contribuí para a edição também de um texto traduzido por esse meu colega, né, o Bruno Gomide, eu até tinha esquecido de falar o nome dele, que é um tradutor do russo. Ele traduziu textos de um jornalista russo chamado Shalamov, que foi perseguido na fase stalinista. Nós temos a Grande Noite de Goebbels na Alemanha, que foi a queima dos livros, não é? O regime de Getúlio também, ele praticou censura a livros, editoras comunistas, inclusive, foram incendiadas. A censura é antiga. A censura ela é bastante antiga, e você pegou um ponto essencial. Ela parte de regimes autoritários da direita à esquerda e que praticam essas ações extremas. Essa é a censura do Estado, não é? É a institucionalizada. Mas o que nós vivemos hoje com as redes sociais, eu acho que ela é mais perigosa porque é algo disseminado. Ela, aparentemente, ela não tem uma origem. A origem é um próprio indivíduo que se coloca a denunciar e a proibir a circulação do livro, não é? Eu vou chamar o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse
Depósitoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Mousse Cake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa gentileza da professora Marisa Midori. Nós estamos discutindo a censura dos livros. E, professora, eu quero discutir sobre um livro que foi bastante colocado em discussão, que foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, né? Que censurado nas escolas de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E a diretora da escola, aí é a diretora da escola, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente da República. Então, a diretora da escola, eu estou lendo aqui, afirmou em um vídeo que a publicação usa a palavra de baixo calão e descreve cenas de atos sexuais. E 3 estados, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, teriam recolhido o livro das escolas públicas com a alegação de que ele contém linguagem imprópria ou, mais ou menos, indo de encontro o que aquela diretora falou. Quer dizer, já não é mais nem governo. Aí é uma pedagoga, eu imagino que ela seja uma pedagoga com capacidade de exercer a pedagogia, exercendo, sei lá, se é censura, se é ditadura, qual que nome a senhora daria para isso? Pois é, o próprio Jefferson Tenório, não é, e vários leitores desse livro, eles já demonstraram que não é um livro que tem uma linguagem totalmente imprópria, como ela tentou demonstrar, não é? É claro que aí há a questão das sensibilidades. Um leitor, por exemplo, tem uma história dos leitores do Amante de Lady Chatterley, que foi um romance proibido, não é, do D.H. Lawrence, proibido na Inglaterra durante muitas décadas, porque ele tinha cenas tórridas, não é, dos amantes. Eles ficaram extremamente ofendidos com esse romance, não é? O Henry Miller, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, então até os leitores franceses, os menos pudicos, ficaram escandalizados, e assim vai. Então, há a questão do escândalo, não é? Das cenas impudicas nos livros, e elas existem, vamos pensar no Boccaccio, para ir séculos e séculos atrás, quer dizer, mais de 500 anos, e isso vai ao encontro daquilo que nós dissemos antes, não é?
No caso do Avesso da Pele, leitores e críticos e o próprio Jefferson, e o próprio fato desse livro já ter sido selecionado, não é, em programas de seleção de livros de literatura promovidos pelo Estado, demonstra que houve um exagero, talvez, da parte dela. Mas daí nós vamos, de novo, a sensibilidade da leitora, pessoa física, que se confunde com a função da diretora de uma escola, não é? A diretora da escola talvez pudesse usar esse livro, entender esse livro dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, no qual existem várias pautas, não é? Inclusive as chamadas pautas de costumes. Então, o que você faz diante de cenas eróticas ou que impudicas num livro? Você simplesmente joga o livro no lixo ou você torna isso também como um instrumento de debate entre adolescentes? O interessante foi a colocação do Tenório, quando isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que ele disse que é super interessante esse incômodo causado à diretora em relação a isso, do que outros temas abordados no livro com relação ao racismo, violência policial e a morte de pessoas negras abordados nessa publicação dele. Quer dizer, tinha tanta coisa rica abordada na publicação e a diretora pegou dessa maneira, dessa forma, naquilo que podia. Agora, eu queria falar com a senhora sobre gênero, né? Eu acho que o gênero ele está no cerne, ele está no centro das questões hoje. Homem, mulher, LGBT, transexual, homossexual, o nome oficial, o nome que quer ser adotado. Hoje você vai num lugar, o gênero hoje é a coisa mais discutida que eu vejo hoje no mercado. O Partido Republicano Brasileiro, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, em 2016, propôs retirar a expressão perspectiva de gênero do texto que criou o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Existe lá para que serviria esse ministério, e o partido disse tirar perspectiva de gênero. No lugar, sugeriram colocar o texto promoção da igualdade entre homens e mulheres. O que seria isso? Pois não é? É complicado. Eu vejo as pautas, as chamadas pautas de costumes, né, que atingiram os livros O Avesso da Pele, outro dia o próprio Ziraldo, agora você fala sobre isso, não é? Deixa eu acrescentar? Posso fazer um acréscimo? Claro! Em 1977, só tentaram se solar o Menino do Engenho de José Lins do Rego. Só. A senhora falou de Monteiro Lobato, eu estou falando de José Lins do Rego. Pois eu li o Menino de Engenho. É um livro belíssimo, não é? Aliás, todo o ciclo da cana-de-açúcar do José Lins do Rego é uma história do Brasil, não é? E de um momento importante, que é a passagem dos engenhos de açúcar para as usinas. E as usinas estão aí em Ribeirão para mostrar como foi essa transformação da produção açucareira e essa recentragem, né, do Nordeste para o estado de São Paulo, essa potência. E, eu acho, como você citou o Jefferson Tenório, na verdade a pauta de costumes ela é muito importante, mas ela, na minha opinião, ela promove um desvio que é moralista, e novamente o moralismo ele diz respeito à pessoa física, digamos assim, ao indivíduo, não é? Ela foge do debate público. Por exemplo, a pauta de costumes, ela seria muito importante no debate sobre a gravidez de adolescentes e as raízes desta gravidez, né, que passam pela questão do estupro, mas também pela falta de uma educação sexual adequada, não é? Ela fala da questão do negro, mas escapa a essa percepção a própria violência e o preconceito racial, às vezes muito velado no Brasil, se bem que hoje nada é velado, né? Porque acho que o radicalismo chegou a tanto que hoje ele não precisa mais ser velado como ele era, por exemplo, há 10 anos. Exato. Dizer que não existe uma pauta LGBT
é negar que existem outros gêneros, existem outras formas de viver e de se relacionar, e por que você nega a realidade, né? Porque a pauta de costumes, ela, ao invés de tentar cercear a realidade ou aquilo que não é uma visão binária do mundo, ela não abraça essas diferenças e tenta, de alguma forma, fazer com que o mundo ele viva em harmonia. Não é? Na verdade, nós estamos falando do âmbito de uma igreja, não é? Eu quero crer que a Igreja Universal, ela esteja aí para pregar o amor de Cristo, a igualdade, a fraternidade, tudo aquilo que o Evangelho, não é, nos ensina. Então, você negar a realidade, ou você querer ajustar o mundo dentro de uma régua que não é a do mundo, mas é de um indivíduo ou de um grupo, é muito perigoso, não é? Porque nós vamos resvalar em algum momento para a grande queima, a grande noite do Goebbels. Nós sabemos que eles não queimaram só livros, não é? Eles queimaram pessoas também, então foi uma indústria de destruição do ser humano. Então, eu acho que as pessoas que quando elas compram esse discurso, elas deveriam pensar, aí a Marisa Midori dizendo, não só a professora, não é? Mas elas deveriam olhar mesmo com o coração e realmente refletir se isso tem alguma relação com o Evangelho, com a igreja, com a vida em comunidade, não é? E com aquele amor que Cristo nos ensinou, nós somos herdeiros disso, não é? Então, soa estranho para mim e chocante esse radicalismo, essa força destrutiva das palavras, não é? Nós vimos na semana passada, que semana pesada que nós tivemos com a criminalização do aborto e a criminalização de vítimas de estupro, sabendo que a maior parte delas, né, eu vi as estatísticas, 70% a 80% de meninas de 13 a 17 anos que são vítimas de estupro no Brasil, elas estavam sendo criminalizadas, não é? Quando elas eram vítimas, e aquele discurso de ódio não combina com nenhuma igreja, não é? No universo. Professora, puxa, eu estou adorando esse papo, nós vamos ter que remarcar, porque nós chegamos ao final do programa, nós vamos ter que remarcar uma outra conversa para a gente continuar esse debate, se a senhora assim o permitir. Vamos sim conversar mais, é uma alegria fazer isso. Eu quero agradecer profundamente a professora, a doutora Marisa Midori, que falou conosco um pouco conosco sobre a censura dos livros e que promete voltar, nós vamos voltar nesse tema oportunamente. Professora, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, veja, é um prazer poder estender aquilo que nós fazemos dentro da sala de aula para o público em geral. Então, esta é a missão do professor também. Então, muito obrigada, Edmo, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO, auditoria, consultoria e tecnologia. Mooscake, conheça o Pinot by Mooscake. English & Company, knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi, gente que coopera cresce.